O que acontece depois da morte? Essa é uma das perguntas mais antigas e perturbadoras da humanidade. Não importa onde você nasceu, em que tempo viveu ou o que acredita, em algum momento você já se fez essa pergunta. Será o fim? Um recomeço? Um novo plano de existência? Ou apenas o vazio? Desde os tempos mais remotos, culturas do mundo inteiro criaram respostas. Algumas reconfortantes, outras assustadoras. Algumas científicas, outras espirituais. Todas tentando preencher o mesmo vazio. O medo de deixar de existir. No cristianismo, a morte é apenas uma passagem. Aqueles que viveram de acordo com os ensinamentos de Deus são recebidos no céu, um paraíso eterno. Aqueles que se desviaram, no entanto, enfrentam a punição no inferno. Essa visão divide o pós-vida em dois destinos fixos e eternos, baseados em mérito, fé e arrependimento. No Espiritismo, a morte é apenas uma troca de roupa da alma. O corpo físico morre, mas o espírito continua. Ele retorna ao plano espiritual, reflete sobre sua vida e, mais tarde, pode reencarnar em outro corpo, numa nova jornada evolutiva. Aqui, a vida não é única, é um ciclo de aprendizados. No islamismo, a alma entra em um estado chamado barzakh. Ela aguarda o dia do juízo, onde Deus decidirá seu destino eterno. É um período de espera, de análise e também de consciência. Nesse tempo, a alma sente o peso do que viveu, como um eco de tudo o que foi. Nas religiões orientais, como o hinduísmo e o budismo, a vida e a morte são parte de um ciclo chamado samsara. Morremos e renascemos, inúmeras vezes, em diferentes formas, até atingirmos a libertação, o moksha ou o nirvana. É como se estivéssemos presos em uma roda de existências, até despertarmos de vez. Mas essas são respostas da fé. E a ciência? O que diz quem estuda o corpo, o cérebro, o tempo? A ciência encara a morte como o fim da atividade cerebral. Quando o cérebro para, a consciência desaparece. Mas nem tudo é tão simples. Existem casos que desafiam a lógica médica. As experiências de quase-morte, ou EQMs, são relatos de pessoas que, clinicamente mortas por alguns minutos, voltam com descrições impressionantes, túneis de luz, vozes, revisões de vida, sensação de paz profunda. Cientistas tentam explicar como o cérebro, em colapso, poderia produzir tais sensações. Alguns falam em liberação de DMT, uma substância psicodélica. Outros apontam para padrões elétricos finais antes do apagão total. Mas até hoje, nenhuma explicação é definitiva. E se essas experiências forem mais do que alucinações? E se forem vislumbres de algo além? Existem também teorias científicas mais ousadas. Algumas sugerem que a consciência não está limitada ao cérebro, mas é parte de um campo maior, ainda desconhecido. A física quântica, por exemplo, lida com partículas que estão em mais de um lugar ao mesmo tempo. Será que a consciência, de alguma forma, pode existir fora do corpo físico? A teoria do biocentrismo, proposta pelo cientista Robert Lanza, sugere que a vida cria o universo, e não o contrário. Para ele, a consciência é o centro de tudo, e a morte não é o fim, mas uma transição. Uma troca de realidade, como mudar de estação de rádio. Outros pesquisadores se perguntam: será que ao morrer, nossa consciência salta para outro universo? Outra linha do tempo? Um multiverso onde continuamos de forma paralela, talvez sem lembrar? E há ainda os fenômenos menos conhecidos, mas igualmente misteriosos. A lucidez terminal, por exemplo. Pacientes com doenças cerebrais severas, como Alzheimer em estado avançado, que recuperam total clareza momentos antes de morrer. Falam, reconhecem familiares, expressam sentimentos profundos, como se a alma fizesse questão de um último adeus lúcido antes de partir. É apenas coincidência? Um truque do cérebro?
Ou sinal de que há algo maior acontecendo? Alguns acreditam que após a morte, somos julgados por nós mesmos. Revemos nossas vidas, não como espectadores, mas sentindo tudo que causamos nos outros. O bem, o mal, o amor, a dor. Como se cada ação deixasse uma marca que, um dia, precisaríamos encarar frente a frente. Outros acreditam no aniquilacionismo, a ideia de que, após a morte, simplesmente deixamos de existir. Nada de céu, inferno ou reencarnação. Apenas o fim. Mas mesmo essa ideia tem implicações profundas. Porque se a vida é única, cada momento importa mais ainda. Cada palavra, cada abraço, cada gesto, são tudo o que temos. A morte, nesse caso, nos ensina o valor do agora. E no meio de todas essas teorias, há uma verdade que nenhuma religião ou ciência pode negar. A morte nos iguala. Ricos e pobres, jovens e velhos, crentes e céticos. Todos um dia vamos fechar os olhos pela última vez. Mas talvez não seja o fim. Talvez estejamos apenas acordando em outro lugar. Talvez estejamos voltando para casa. Ou talvez tudo continue, só que de outro jeito. Você já sentiu que alguém que se foi ainda está perto? Um cheiro? Uma presença? Uma lembrança forte demais para ser só imaginação? Você já teve a sensação de ter vivido algo antes? Um lugar, um rosto, uma história que parece familiar, mas que você nunca viveu nessa vida? Talvez sejam ecos, fragmentos, rastros de uma consciência que viaja por planos além do tempo. A verdade é que, apesar de todo o nosso conhecimento, ainda sabemos muito pouco sobre o que acontece depois da morte. E talvez seja assim por um motivo. Talvez a morte precise do mistério para que a vida tenha valor. Se soubéssemos com certeza o que há do outro lado, viveríamos da mesma forma? Talvez o propósito não seja entender, mas aceitar. Amar enquanto podemos. Viver enquanto temos tempo. E honrar os que se foram, sabendo que de algum modo eles continuam. Em nós, na memória, na essência. A morte é um portal. Para onde ele leva, ainda não sabemos. Mas isso não precisa ser um motivo de medo. Pode ser um motivo de inspiração. Porque se a vida é frágil, é justamente por isso que ela é tão bonita. No fim, todas as teorias nos levam a uma só conclusão. A vida vale a pena. Seja ela única ou eterna. Seja ela um lampejo ou uma estrada infinita. E quando o momento final chegar, que possamos encará-lo com coragem, com gratidão e com paz.